Boa noite, senhores. Na última semana não pudemos ter aula, mas eu comentei que enviaram um vídeo demonstrando esta última parte, uma parte muito importante e pelo qual vocês têm que entender como funciona. O funcionamento dessa parte de probabilidade, nós vamos trabalhar com a parte da função de probabilidade de sobrevivência. Somente trabalhando com a parte de sobrevivência por enquanto. Mais à frente, estaremos estudando a parte de probabilidade de morte. Esta parte de probabilidade de sobrevivência, ela é adequada para esse estudo por conta de que, se vocês lembrarem bem, nós falamos que nós tínhamos 6 tópicos. Este é o último tópico pelo qual nós vamos colocar a abordagem de forma que nós vamos juntar as 6 partes na abordagem atorial. Vocês vão perceber que, para nós construirmos a abordagem atorial, o conceito atorial, a fórmula atorial, tudo depende desses 6 tópicos. Esta última parte é a probabilidade de sobrevivência. Então temos aqui probabilidades. Só que para todos os efeitos, antes de qualquer visualização, vamos pegar o seguinte gráfico. Suponha que eu tenho uma linha do tempo, onde eu tenha a idade de 50, a idade de 51, a idade de 54 e a idade de 55. Aqui eu tenho 1000 pessoas vivas. Aqui eu tenho 700 pessoas vivas. Aqui eu tenho 500 pessoas vivas e aqui eu tenho 400 pessoas vivas. Então eu vou colocar aqui na parte de cima, eu tenho o número de pessoas vivas. E aqui eu tenho idade. Agora eu começo a fazer alguns questionamentos em cima desse pronunciamento. Eu faço a seguinte pergunta. Olhando esses números, 1000 pessoas vivas, 700 pessoas vivas, 500 pessoas vivas e 400 pessoas vivas. Antes de mais nada, eu acho que eu coloquei esse tópico na matéria anterior, ou numa das matérias anteriores, pelo qual, quando nós começamos a dar aula. E eu disse o seguinte, ou eu fiz a seguinte pergunta. Durante quanto tempo uma pessoa tem a mesma idade? Se nós olharmos aqui, se nós pegarmos esse próprio tópico, eu tenho 50 anos, durante quanto tempo eu vou ter 50 anos? Até findar este ano completo. Ou seja, uma pessoa tem a idade de 50 anos durante exatamente 365 dias. Como nós nós estamos trabalhando por dia aqui, vamos trabalhar por ano. O meu ano finda-se exatamente no intervalo. Nosso gráfico aqui aparece completo o ano de 50 anos, não aparece os 51 até os 54 e aparece os 54. Ou seja, eu tenho 2 anos completos. Eu tenho 50 e tenho o ano de 54. Tá ok? Então é isso que nós trabalhamos. Aí eu faço a seguinte pergunta. Qual é a probabilidade de sobrevivência de uma pessoa de 50 anos? Quando nós falamos em ter 50 anos, durante um ano ela vai ter essa mesma idade. Então, se eu olhar para esse meu ano aqui, eu vou destacar esse meu ano. 50, 51. Este é meu ano, que eu estou com 50 anos. E na hora que eu destaco esses 50 anos, eu tinha aqui no começo 1000 pessoas vivas. E eu tenho agora 700 pessoas vivas. Na hora que eu faço isso, só virar um pouquinho aqui. Na hora que eu faço isso, o que vai acontecer? Eu tinha no começo do ano 1000 e agora passou para 700 pessoas. Então isso quer dizer o quê? Daqui para cá, eu tive 70% de probabilidade de sobrevivência. Como assim? Se eu tinha 1000 e chegou a 700, significa que 700 pessoas das minhas 1000 chegaram. Então a probabilidade de sobreviver por um ano é 70%. Então eu disse o quê? Que a probabilidade de sobrevivência aos 50 anos é igual a 70%. Perfeito? É isso que foi colocado. Vou fazer novamente a mesma pergunta. Qual é a probabilidade de sobrevivência de uma pessoa de 54 anos?
Vou destacar o ano de 54. Então, se eu pego o ano de 54, eu tenho aqui 54 e tenho aqui 55. Significa o quê? Eu tenho 500 e tenho 400. Ou seja, esse é o ano de 54 anos. Durante todo esse período aqui, eu tenho 54 anos. Então a pergunta é, nesse período, quantas pessoas vivas tinham? 500. Quantos chegaram? 400. Para todos os efeitos, nunca uma probabilidade pode ser maior do que 1, 100%. Portanto, eu vou pegar o quê? A probabilidade de sobrevivência aos 54 vai ser igual a quê? Vai ser igual a 400 pessoas que tinham sobre 500. Ou seja, 4/5. A minha probabilidade de sobrevivência é 4/5. Então nós podemos fazer isso de uma regra. Toda vez que nós estivermos calculando probabilidade de sobrevivência, eu vou olhar exatamente aquilo que me interessa. Se eu fizer um último recurso, vou deixar somente para efeito comparativo, eu vou deixar os 50 anos. E vou fazer uma última analogia. Que analogia que eu vou fazer? Qual é a probabilidade de sobrevivência de uma pessoa de 50 sobreviver por 4 anos? Vou destacar o meu gráfico de 4 anos. Estou aqui com 50, estou aqui 54. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Sempre a idade à esquerda é a idade inicial do intervalo. E a idade ao final do intervalo é o final dos anos. Ou seja, no começo estou 50, 51, 52, 53, 54. Passou 4 anos. Quantas pessoas tinham vivas aqui? 1000. Quantas pessoas chegaram vivas ou estão vivas com 54? 500. Então eu posso dizer o quê? Que a probabilidade de uma pessoa de 50 anos sobreviver por 4 anos é igual ao quê? A 500 que tinha no final sobre 1000, que vai dar os nossos 50%. Então, para todos os efeitos, guardem a seguinte frase. Toda vez que nós formos calcular a probabilidade de sobrevivência, basta eu pegar a população final dividido pela população inicial daquele que me interessa. Por exemplo, aqui me interessou a probabilidade de uma pessoa com 50 anos sobreviver por 4 anos, portanto, 0,54. 4 anos completos. Então significa o quê? 4 anos completos? Eu vou olhar, no final de 4 anos, quantas pessoas vivas tinham? 500. No começo, quantos tinham? 1000, portanto 50%. População final dividido pela população inicial. Isto é a probabilidade de sobrevivência por um período. Este período aqui me interessa. De novo, o que me interessa é por quanto tempo tem esse interesse de sobrevivência. Nesse caso, 4 anos. Tá ok? Se nós fizermos aqui outro estudo, eu peço 51, uma pessoa tem 51 anos agora, não tem mais 50. Ela tem 51 anos. E quer sobreviver por 3 anos. Então, que idades que eu vou pegar que me interessa? Tá aqui, ó. Destaca o gráfico. 51. Sobreviver por 3 anos, portanto 54. 1 ano, está aqui um ano achurado. 2 anos, está aqui o segundo ano achurado. E está aqui os 3 anos achurados. Portanto, de 50 a 54. Se eu olhar no ponto 51, eu tenho 700 pessoas vivas. Se eu olhar no ponto 54, eu tenho 500 pessoas vivas. Perfeito? Portanto, qual é a probabilidade de sobrevivência? População final. Quanto? Quantas pessoas vivas tinham? 500. Quantas pessoas vivas tinham no começo? 700. Portanto, a probabilidade de sobrevivência por 3 anos para uma pessoa de 51 anos é 5/7. Tá ok? Esse é o conceito.
pelo qual a gente começa a perceber como eu calculo a minha probabilidade de sobrevivência.